Glória a Deus. E nós estamos hoje finalizando, né, a série que foi posta para esse período. Desperte. Na verdade, esse é o tema. Tem um tema, tem aqui, né? A fé que me faz conquistar. Essa é a série. A fé que me faz conquistar. Hoje nós estamos trazendo a 7ª mensagem dessa série e vamos terminar essa série hoje. E nós queremos trazer para vocês no livro de Josué, capítulo 1, a partir do verso 1. Eu quero que vocês acompanhem comigo essa leitura. Diz assim a palavra de Deus: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisares, a planta dos vossos pés, vos tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto até o Líbano, até o grande rio, e o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo a lei, que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido, por onde quer que andares. Não cesses de falar da lei deste livro, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas e não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia! Que palavra, irmãos! E na série que nós estamos trazendo, na série que foi proposta para esse período, e o tema que também foi proposto para hoje, desperte uma atitude vitoriosa. Nós vamos falar sobre um grande homem, Josué, um dos grandes nomes da Bíblia do Antigo Testamento. Esse texto é um texto muito rico, que nos traz lições incríveis. Mas antes de entrar no texto qual nós queremos trazer hoje, nós queremos trazer alguns detalhes para enriquecer um pouco o nosso conhecimento. Você sabia, por exemplo, que Josué nem sempre se chamou Josué? Você sabia disso? Que ele tinha outro nome? Quem sabe qual era o primeiro nome de Josué? Josué se chamava Oséias. Não o profeta Oséias do livro do profeta, não é. Ele se chamava Oséias. Josué, ele existe desde o período de Moisés, desde o Egito. Ele acompanhou tudo, mas já não chegamos aí. Oséias era o nome de Josué, filho de Num. No hebraico, eu não sei bem falar hebraico, tem aqui a escrita no hebraico, mas eu não sei bem falar. Em hebraico seria Oshua, que significa salvação. Oséias, na nossa linguagem, no português, significa salvação. E esse era o nome de Josué, logo no início. Depois, Moisés mudou o nome de Josué, quando Moisés convocou
os líderes dos exércitos das tribos para espiar a terra. Moisés chamou Oséias e disse: você não será mais Oséias, que significa salvação. Ele disse: você agora será Josué, ou no hebraico, Yeshua. É quase Yeshua. Que na verdade, irmãos, é uma outra curiosidade. O Oshua, ou os grandes conhecedores do hebraico vão me corrigir depois, não tem problema. Ou o Yeshua, querem dizer a mesma coisa. No fim do hebraico, do primeiro nome de Oséias, significado salvação, depois para Josué, Yeshua, significa o mesmo nome que hoje nós traduzimos do português para Jesus. É o mesmo nome, são derivações de culturas e costumes, mas que significam a mesma coisa. Oséias era salvação, mas Josué significa agora, foi acrescentado ali, a palavra, o nome impronunciável de Deus, que alguns, para facilitar, falam Iavé, mas não tem pronúncia. O nome de Deus são apenas consoantes e significa como se fosse o sopro da nossa respiração. Seria assim, não tem pronúncia. E esse nome foi incluído no nome de Oshua, que seria Oséias, e se transformou em Josué. Então o significado mudou um pouco, ficou agora Deus é salvação. Mas no fim, ele culmina no nome de Jesus. Aleluia. E quem foi Oséias ou Josué? Vamos tratá-lo como Josué, porque é sobre ele que nós vamos falar hoje. E quem foi Josué? Êxodo capítulo 24, verso 13, o texto diz que Josué, ele era cooperador de Moisés. Cooperador de Moisés. Em Êxodo 33, verso 11, o texto diz que Josué era auxiliar de Moisés. Em Números, no capítulo 11, verso 28, o texto vai dizer que Josué servia a Moisés desde muito jovem. Olha que interessante, irmãos. Aleluia. O que nós vamos ver daqui para frente é algo incrível. Nós podemos observar aqui que Josué, desde muito cedo, ele procurou estar do lado daquela figura que ele identificou que era o homem de Deus. Com quem nós escolhemos andar faz toda a diferença, porque muitas vezes as escolhas que nós fazemos para com quem nós vamos andar nos agrada, é agradável para nós. Mas será que a companhia com quem eu tenho escolhido caminhar tem agregado valores à minha vida? Josué aqui, ele não era só cooperador. Josué aqui não era só auxiliar de Moisés. Josué aqui não era só servo de Moisés desde muito jovem. Josué estava ali usufruindo, nutrindo, ativando a sua fé, para que essa fé o levasse a conquistar, aprendendo, absorvendo, observando tudo, como falar, como andar, como se comportar, como se relacionar com Deus. Será que as pessoas com quem nós temos caminhado nos proporciona algo assim? Podemos extrair dessas pessoas? Será que nós podemos nos identificar como os cooperadores deles? Será que nós podemos nos ver como auxiliares dessas pessoas? Será que a nossa motivação, qual seria a nossa motivação?
Eu olho para Josué, irmãos, e vejo um homem ali, um jovem, um cooperador, auxiliar, com a motivação pura, clara, de servir a Deus, servindo ao seu líder, aprendendo com ele a intimidade que levaria a andar em lugares ainda mais altos. Josué nutriu a fé que ativa e que faz conquistar. Como cooperador, como auxiliar, como servo de Moisés, Josué esteve no Sinai, no tabernáculo, à frente da tenda do encontro. Foi um dos espias que Moisés enviou para fazer a sondagem da terra. Josué também presenciou no deserto rebeliões que se levantavam contra Moisés. Ele estava lá e ele viu quando aqueles homens e mulheres se levantavam para questionar a autoridade de Moisés, para questionar porque Deus só tratava com Moisés. Eles queriam assumir uma liderança da qual eles não foram chamados para assumir. Ele viu tudo isso acontecer. Ele estava lá. Deus escolhe Josué. Em Números, capítulo 27, do verso 12 ao verso 23, Deus diz para Moisés: Moisés, você não passará o Jordão. Sabe por quê, Moisés? Porque você me desobedeceu. Você me desobedeceu lá, ó. Quando eu disse: Moisés, fala a rocha, você feriu a rocha, e você me desobedeceu. Por isso, você não entrará na terra, você não passará o Jordão. Eu levantarei Josué, ele passará à sua frente, ele com todo o povo. Não foi Moisés que escolheu Josué. Josué andou do lado de um homem de Deus. Josué serviu a Moisés. Josué foi cooperador de Moisés. Josué auxiliou Moisés em tudo. Era um homem presente na vida de Moisés. Mas não foi Moisés que escolheu Josué para que ele pudesse conduzir o povo na travessia do Jordão e conquistar a terra prometida por Deus. O próprio Deus escolheu a Josué. Deus olhou, Deus não vê a aparência, Deus vê o coração, e com certeza Deus olhou a Josué e viu aquele homem ali, tão dedicado, tão buscando ali aprender e absorver, a nutrir a sua alma daquilo que era necessário ser feito para que o reino de Deus aqui na terra se estabelecesse. Em Deuteronômio 31, Deus nomeia Josué, e ali começa a expressão: seja forte e corajoso. Nesse momento, Deus, ele fala não para Josué diretamente, mas ele diz: olha, diz para o povo, Moisés, que o povo seja forte e corajoso, que eles tenham ânimo, eles passarão o Jordão. Deus, em Josué, capítulo 1, verso 1 e 12, como nós já lemos, Deus fala e chama diretamente ao próprio Josué. Ele fala: levanta-te, Josué, Moisés, o meu servo, está morto, agora é contigo, varão, a responsabilidade é tua, eu te escolhi, não temas, seja tão somente forte e corajoso, eu serei contigo, não prevalecerão contra ti, por onde tu fores, eu estarei lá, a vitória sempre será garantida. Deus não apenas escolheu, mas falou e chamou. Antes era só com Moisés, mas nesta hora Deus falou e chamou diretamente a Josué. Aleluia, aleluia. Como é bom, irmãos, como é bom confiar, como é bom estar na presença desse Deus. Como é bom entendermos que quando Deus tem um propósito, Ele se responsabiliza. A promessa de
de entrega da terra prometida foi feita ao povo de Deus, não diretamente a Moisés. Moisés foi um canal poderoso. Como Deus usou Moisés? As 10 pragas no Egito, o mar vermelho, a abertura do mar, a nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, o maná, as águas amargas, a água que fluiu da rocha, a serpente como estátua que salvou aquele que olhava. Como Deus usou Moisés. Mas Moisés morreu. E Deus nos chama e nos convida a entender que nós não fomos chamados por Ele para viver olhando para trás e para o passado. A morte de Moisés significava que uma fase teria terminado e que uma nova fase iria iniciar. E às vezes é necessário que Deus levante alguém para iniciar uma nova fase. Não foi diferente aqui. A promessa é o fundamento. Eu quero começar a falar com vocês agora sobre o texto do capítulo 1. E eu queria falar para vocês sobre o primeiro ponto do qual eu gostaria de trazer. A promessa é o fundamento. Josué, capítulo 1, do verso 2 ao 5. Nós vamos ver ali Deus fazendo uma promessa a Josué, clara e evidente. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa o Jordão, tu e todo o povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar, a planta do vosso pé, vos tenho dado. Sob juramento prometi dar aos seus pais. Já pulei. Amém, ok. Até o 5. Ninguém, eu pulei o texto, irmãos, vou voltar aqui. Tenho dado como prometi a Moisés, desde o deserto até o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Essa foi a promessa de Deus para Josué. A promessa é o fundamento. Não nos cabe fazer diferente. Se foi Deus quem prometeu, se foi Deus que falou, Ele é fiel para fazer cumprir a sua palavra. Não é preciso improviso. Não precisamos fazer adaptações. Não é necessário dar aquele jeitinho brasileiro, não. Nós temos o costume e somos tendenciosos a fazer assim. Porque o ser humano é tendencioso a agir assim, a querer driblar o sistema, mas com Deus, não. A fé ativa nos faz lembrar do que Deus nos falou. E o que foi que Deus nos disse? Eu serei contigo, eu não te deixarei, não te desampararei. Confia, da mesma forma que eu fui com Moisés, serei contigo também, entende? Seja somente forte e corajoso, tem de bom ânimo. Aleluia. A fé ativa nos faz lembrar do que Deus nos falou. O passado não pode e não definirá nossas conquistas. Talvez você fique olhando para o passado e lembrando de tudo aquilo que você sofreu, ou do que fizeram você sofrer, ou de toda história trágica e triste de derrota que você viveu. Deixa eu te dizer uma coisa: o teu passado passou. Aprende a confiar e a entregar
tudo o que você tem nas mãos do poderoso Deus. Porque foi Ele que prometeu. Mateus 28:20. Eis que eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Não é o passado que vai definir as nossas conquistas, mas o que vai definir as nossas conquistas, sabe o que é? O obedecer à palavra de Deus. Obedecer a Deus e a sua palavra fará gerar a fé ativa em nós. Josué, em toda a sua trajetória, caminhando com o homem de Deus, servindo, auxiliando, cooperando, observando a intimidade no relacionamento que Moisés nutria com o Senhor, ele aprendeu muito bem. E essa fé foi ativada no seu coração. Coração na Bíblia significa mente. Fé era uma palavra que não existia na escrita hebraica. A palavra fé vem já no grego. Então, no Antigo Testamento era sobre crer. Deus liberava a palavra, seja através do profeta, seja através da sua própria voz falando com o homem, e o homem precisaria apenas crer e obedecer, porque o grande segredo, chega um pouquinho mais para lá, mais para frente, é obedecer. As nossas conquistas serão definidas quando nós entendermos que precisamos obedecer a Deus e a sua palavra, e isso fará gerar em nós uma fé ativa, que não espera passivamente, mas age e avança. Ninguém entendeu, eu acho. Eu vou repetir. O nosso passado não vai definir nossas conquistas. O que vai definir as nossas conquistas é a nossa obediência a Deus e a sua palavra. Essa obediência a Deus e a sua palavra fará gerar em nós a fé ativa, para que uma fé ativa é uma fé que não espera parada ali, inativa, passivamente. Eu tenho fé, mas eu estou aqui esperando acontecer, porque eu sou o bibelô de Jesus, e eu não preciso fazer a minha parte. Não é sobre isso. A fé ativa te fará ter uma fé não passiva. Você não vai só esperar, ela te fará agir e avançar para o processo, para o propósito ao qual o Senhor te chamou. Levanta-te. Ele te chama hoje. Ele tem um propósito, Josué. Ele tem um propósito com você, homem e mulher, jovem, adolescente e ancião. Levanta-te. Ativa a fé que te faz conquistar. Aleluia. Não deixa mais o teu passado te afligir. Segundo ponto. A presença é a segurança. Josué capítulo 1, versos 5 e 9. Olha o que diz o verso 5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, não te desampararei. Aleluia. O verso 9 diz assim: não te mandei eu? Ele pergunta. Ser forte e corajoso, não temas e nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Você pode glorificar a Deus por esta palavra? Você entendeu o que o Senhor te falou nesta noite? Ele te disse no verso 5: eu estarei contigo, não te deixarei, não te desampararei. Da mesma forma como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. No verso 9 ele diz:
o Senhor teu Deus será contigo. A presença é a segurança. Nunca, nunca, nunca será sobre a força do nosso braço. Porque há quem pensa que a força do seu braço pode alguma coisa. Que a sua sabedoria, a sua vã filosofia, o seu conhecimento e o seu poder aquisitivo pode te levar a algum lugar. E pode, aqui na terra, porque na terra nós podemos chegar onde nós quisermos, mas apenas a presença de Deus nos oferece a segurança da vitória, da conquista que nós teremos, da promessa, da herança, da terra prometida, que para Moisés, Josué, Caleb e o povo de Israel era Canaã, mas para nós é a Nova Jerusalém. É a Nova Jerusalém. Aleluia. Nunca será sobre a nossa força ou a nossa própria vontade. Não, não, não. Porque se for pela nossa própria vontade, nós não nos levantamos, nós não nos expomos, nós até nos escondemos, nós nos amedrontamos, nós tememos e nós fugimos. Tudo que eu falei aqui está na Bíblia. Grandes homens de Deus temeram, homens de Deus se esconderam, homens de Deus fugiram por um tempo, mas eles escolheram ficar com a vontade do poderoso Deus. Josué podia ser inseguro. Sabe por quê, irmãos? Josué podia estar inseguro, temeroso, com medo. Por quê? O que Josué viu lá no deserto, o que Josué viu com o povo de Israel, Josué viu lá no deserto a rebeldia no meio do próprio povo. Tão atual isso, né? Rebeldia no meio do próprio povo, a rebeldia no meio da própria igreja, as panelinhas, as confusões, nossa, é tão atual isso, né? Josué já via isso lá atrás também. E Josué podia ficar temeroso e inseguro e dizer: Deus, eu vou ficar à frente desse povo aí, esse povo que eu via como eles se levantavam contra Moisés, eu vou ter que aturar isso aí agora. Deus, ai queridão, te prepara. Foi diferente muito com Josué não, ele enfrentou também, viu, rebelião, rebeldia, aquele povo que reclamava de tudo, que tudo estava errado, que nada prestava, que nada estava certo. Só questionamento: Josué, Josué, Josué. Teve um dia que Deus fez algo inédito. Abriu um buraco no chão e consumiu aqueles murmuradores e reclamadores. Já pensou se Deus fizesse isso hoje? Já pensou se Deus fizesse isso hoje, irmã Cleonice? Se Deus abrisse um buraco no chão e consumisse aquele crente, aquele super crente, que só ele sabe, que só ele faz, que só ele está certo, que só ele tem a melhor maneira de fazer, e tudo está errado. Abre a terra, Senhor, misericórdia. Foi só para descontrair, irmãos, agora. Não desejo isso não. Eu desejo que essa terra seca seja molhada e cheia do Espírito Santo, se torne uma terra fértil, produtiva, que produza a 100 por 1, que dê fruto, que dê muito fruto, e que o seu fruto permaneça. Josué viu rebeldia no meio do povo, confusão. Ele viu também uma terra com gigantes, irmãos. Ele foi espia e ele viu lá que na terra tinha um povo sanguinário. Haviam gigantes habitando na terra. Josué teve que enfrentar a travessia de um rio que mais parecia um oceano para aquela época, com falta de tecnologia, com embarcações que eram precárias. Eles precisariam fazer uma travessia
mas era de forma precária. Como iam atravessar o Jordão? Josué poderia estar inseguro com tudo isso, ainda mais com a responsabilidade de liderar milhares de homens e mulheres até a chegada na terra prometida. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Josué preferiu lembrar da voz de Deus: seja forte e corajoso. Aleluia. Não é sobre ausência de medo, porque ter medo, irmãos, é da natureza humana. Eu sinto medo, você também sente medo, é natural sentir medo, mas o que o Senhor nos ensina aqui é que o medo não pode nos deter. O medo não pode ter a capacidade de nos parar. Nós temos um Deus todo-poderoso, Criador do universo, dos céus, da terra e de tudo que habita sobre a terra. O medo não pode nos parar. Não é sobre a ausência de medo, mas é sobre não se deixar dominar pelo medo. É confiar na promessa. Ele disse no verso 9: eu serei contigo. Quando o medo bater no meu e no teu coração, varão, varoa, irmã, irmão, a fé ativa nos faz lembrar daquilo que Deus nos falou. E eu te digo, te esforça, tenha bom ânimo. Aqueles que se viam como fracos, o calor aqui é forte, viu? Aqueles que se viam como fracos e como covardes, a fé que desperta uma atitude vitoriosa, essa fé que transforma, ela vai fazer com que eu, você, ou aquele que olhava para si mesmo e se via como covarde, se transformem em grandes conquistadores. Não haverá, não poderá nenhum Jordão, nenhum rio, nenhum mar diante de nós, nem deserto, nem problema, nem dificuldade, nem necessidade, nem confusão, nem investida do diabo. Eu e você avançaremos, venceremos, atravessaremos, chegaremos do outro lado. Irmãos, não é porque eu e você somos mais fortes, não. Não é porque somos mais fortes que o outro, não. Mas é porque o Deus de todo poder disse que estaria comigo e com você. Ele afirmou e Ele cumprirá. Aleluia, aleluia. Que Deus é esse, meu irmão? Aleluia. Terceiro e último ponto. A palavra é o segredo. Josué, capítulo 1, versos 7 e 8. Olha o que diz o verso 7 e 8. Tão somente ser forte e muito corajoso. Desculpe, irmãos. Ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar da lei deste livro, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O segredo é a palavra, o segredo está em obedecer a palavra, o segredo está em conhecer Deus através da sua palavra. A fé que conquista é a fé ativada. Josué
desde muito jovem, ativou essa fé no seu coração, na sua vida. Ele não apenas observou, ele não apenas aprendeu, ele praticou. Não tem a ver com frases prontas, não, meu irmão. Não tem a ver com positivismo. Vamos pensar positivo. Vamos fazer declarações. Eu declaro. Não é sobre eu declaro. Não é sobre palavras positivas. Não é sobre repetição de palavras, como se fosse um mantra. Até que se torne. Não é. Deus não se submete a essas coisas humanas e terrenas que não servem para nada, a não ser para iludir a mente dos fracos. Mas aqui não há fracos, porque o poderoso Deus nos prometeu que estaria conosco e não nos deixaria e não nos desampararia. Seria conosco todos os dias. Quem é fraco com Deus tão poderoso nos guiando, varão e varoa? Nós podemos até ter momentos na nossa vida em que nós nos permitimos fragilizar. Mas a palavra de Deus diz, olha, Paulo escrevendo, é na tua fraqueza que eu aperfeiçoo o meu poder. É sobre a sua palavra, é sobre a palavra dele, é sobre o que ele liberou, é sobre o que ele decretou, não é sobre o que eu decreto, é sobre o que ele decreta, sobre mim e sobre você, é sobre as promessas que ele nos fez, como igreja, como filhos, como servos, como discípulos, como herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo nas regiões celestiais. Romanos 10, 17 diz, a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O segredo está na palavra. João 8:32, e conhecereis a verdade, que é a palavra, e a verdade vos, aleluia, traz liberdade a palavra. João 15:3, a palavra diz que nós já fomos limpos pela palavra de Deus que nos foi pregada. O sucesso e a conquista estão na sua palavra. É o que o salmista no Salmo 1 diz: feliz é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Ele será como uma árvore plantada junto à ribeira de águas, o qual dá o seu fruto no tempo oportuno, e as suas raízes não murcham, e as folhas não caem, e tudo quanto ele fizer, prosperará. João 5:39, a palavra diz, examinem a palavra de Deus, porque são elas que falam sobre mim, diz Jesus, e vocês julgam ter nela a vida eterna. É sobre a palavra, sempre, sempre. João 15:10, o Senhor Jesus diz assim, obedeçam a palavra, porque se vocês obedecerem a palavra, vocês permanecem em mim, e eu permaneço em vocês, e é isso que torna vocês meus discípulos, é sobre a palavra. O Salmo 119, verso 105, a palavra nos dá direção, e ela diz assim, o salmista Davi, ele diz, olha, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho, é ela que me conduz no meio da escuridão, aleluia. João 17:17, a oração sacerdotal do Senhor Jesus, ele fala, olha, Pai, eu te peço que o Senhor santifique-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Santidade vem através da palavra. Tiago 1, 22 a 25, eu não vou ler o texto todo, mas Tiago nos alerta, não sejam apenas ouvintes esquecidos da palavra,
mas sejam ouvintes, praticantes dela. Pratiquem, assim como Josué, ele viu Deus estabelecer leis, usar Moisés para guiar o povo. E ele não apenas ouviu, ele guardou no seu coração e praticou a palavra de Deus. Essa, irmãos, é a fé que nos faz conquistar e despertar em nós uma atitude vitoriosa. E ela nos traz, todo esse texto nos traz 3 princípios ou pilares importantes que nós falamos aqui. Primeiro, a promessa que nos impulsiona. Nós vimos a promessa que o Senhor fez a Josué. Segundo, a presença que nos sustenta. Ele disse: eu não te deixarei, não te desampararei, eu serei contigo, assim como fui com meu servo Moisés. Terceiro, a palavra que dá a direção. E talvez você que está aqui nesta noite, você tenha dito assim: Josemar, eu não tenho nenhuma promessa de Deus. Deus não me prometeu nada. Você que pensa, varão, você que pensa, irmão e irmã, olha o que o Senhor diz em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Olha aí a promessa que Deus te fez, que se você crer nele, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, você receberá a vida eterna. Josemar, eu nem sou convertido ainda, eu não entendo sobre a presença, mas olha, quando você conhecer a verdade que liberta de João 8,32, Mateus capítulo 20, verso 28, como nós já lemos aqui, você vai descobrir que a presença vai te sustentar. Você está cheio de dúvidas, como eu vou viver, como eu vou agora anunciar que mudei de vida, eu vou estar sozinho? Não, vai estar não. Ele garante: eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 20, 28. Ministério de louvor pode subir. Por último, Josemar, eu não tenho direção não. Como eu vou entender quem vai me dirigir, quem vai me ensinar? Você nunca estará sozinho, porque Deus levantou e dispôs uma igreja que está aqui para te estender a mão, para te ajudar, para te ensinar, para te guiar, te direcionar nos primeiros passos da tua caminhada. E você viverá a novidade de vida, como diz Paulo aos Romanos no capítulo 6, no verso 4. Que nós somos chamados para andar em novidade de vida. Ele diz também em Coríntios, 2 Coríntios 5, 17, que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Josué nos deu grandes lições, Deus nos deu grandes lições através da vida de Josué, e que nesta noite você não saia daqui sem ter essa convicção do propósito de Deus para a tua vida, em nome de Jesus, amém?